Bora para mais um resumo semanal do São Paulo Futebol Clube? E dessa vez tem direito a Clássico Choque Rei, jogo contra o Flamengo e Clássico Sansão. Além disso, o Rafinha tá de volta, o Alisson foi reintegrado ao elenco, 2 diretores foram mandados embora e mais uma investigação foi aberta, dessa vez no Clube Social. Para mais informações sobre o São Paulo, vem comigo e fique ligado. No último domingo, o São Paulo jogou o Clássico Choque Rei. O jogo foi contra o Palmeiras na Arena Barueri e esse jogo contou inclusive com o retorno de lesão do Enzo Dias, o lateral. E até então, esse tinha sido o melhor jogo do São Paulo na temporada. O São Paulo começou o primeiro tempo muito bem, estava de fato competindo. O problema é que em um erro individual do Bobadilla, logo no comecinho do primeiro tempo, o Palmeiras tem a oportunidade e abre o placar. Mas não precisa de muito tempo, Bobadilla já se redime e ele mesmo marca um gol e deixa tudo igual na Arena Barueri. E ao final do primeiro tempo, o Flaco Lopes marca mais um gol e abre novamente uma vantagem. O problema desse gol é que lá na origem do lance, uma falta é cometida, lá no meio de campo. E essa falta não é marcada, não é revisada, o VAR não chama, e aí simplesmente o gol é validado e fica por isso mesmo. Já no segundo tempo, o São Paulo não teve forças para buscar o placar. Ele já entra fragilizado e logo no começo do segundo tempo toma o terceiro gol e o jogo termina 3-1 para o Palmeiras. Nesse momento, o São Paulo tinha somado apenas 4 pontos no Campeonato Paulista. O São Paulo estava beirando a zona de rebaixamento, só não estava na zona de rebaixamento por conta das regulamentações do Campeonato Paulista, que deixava o Noroeste. Isso deixava um incômodo profundo no torcedor e uma necessidade gigantesca de ganhar o próximo jogo. E a verdade é que o São Paulo já estampa as páginas policiais e que tem uma grande crise na questão política, isso já não é mais novidade para ninguém. Mas nesse meio tempo, o Muricy Ramalho ele deixa de fazer parte do São Paulo Futebol Clube e quem volta para ser o coordenador de esportes, para fazer essa ponte, é o Rafinha. O Rafinha, que já exercia uma excelente liderança em 2023, que quando conquistou o título da Copa do Brasil, tinha uma característica muito importante nessa questão de levar o grupo para frente, está de volta. Ele deixa claro que não quer se envolver com política, que a função dele não tem nada a ver com essa questão política. A função dele é só fazer o elo entre os jogadores, a comissão técnica e a diretoria. Apenas isso, e deixar que toda essa questão externa não interfira nos resultados do São Paulo. E se no jogo contra o Palmeiras o São Paulo já tinha mostrado uma evolução quanto ao futebol que estava apresentando anteriormente, dessa vez o São Paulo mostra um pouco mais de motivação. Se falta técnica, se falta peça, se falta reforços, o que não faltou foi vontade, não foi garra, foi disposição para correr e buscar o resultado, buscar os pontos e buscar a vitória. Definitivamente a gente estava jogando ali contra o campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o melhor elenco do Brasil, só que eles estavam jogando contra o clube da fé, contra o clube que onde a perna não alcança, alcança o coração. E a estreia do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Flamengo foi dentro de casa, foi no Morumbis. E o São Paulo foi pronto para um jogo de fato contra o Flamengo. O primeiro tempo o São Paulo soube se defender, o São Paulo fez um bom primeiro tempo, mas a grande virada, o grande jogo aconteceu no segundo tempo de fato. Logo aos 51 minutos de jogo, o Flamengo em um ataque que honestamente não tem nem como negar, um ataque brilhante, abre o placar com assistência de Pedro e um gol de Plata, mas na sequência, aos 57 minutos, o São Paulo responde. O São Paulo responde com um gol do camisa 10, com um gol do cara decisivo do São Paulo, com um gol de Luciano. E o São Paulo não baixa a guarda, o São Paulo não retranca, um empate não era o objetivo. Aos 70 minutos, o primeiro gol dele, o gol de Danielzinho. Um gol de Danielzinho que chegou esse ano, que tem sido uma peça importantíssima para o São Paulo, que ele chegou e tem sido uma surpresa muito positiva, ele tem se encaixado muito bem no elenco do São Paulo.
ele trouxe um novo gás, de fato, que foi importante para essa fase que o São Paulo estava vivendo. E ao finalzinho do jogo, no último lance, Rafael faz uma defesaça inquestionável e o Flamengo... E o Flamengo é Flamengo, né? O Flamengo começa a reclamar, pedir um pênalti, mas isso não é penalidade máxima. E o São Paulo estreia o Campeonato Brasileiro somando 3 pontos. E aí, voltando para o Campeonato Paulista, no gás da vitória contra o Flamengo, o São Paulo tem o clássico Sansão. E esse clássico, mais uma vez, dentro de casa, e agora sim, estádio lotado, a torcida de volta em peso para um clássico importantíssimo, porque o São Paulo não podia perder. O São Paulo estava naquela situação beirando a zona do rebaixamento, e esse clássico era importantíssimo para o São Paulo. E fato é que a gente atropelou o Santos. Dessa vez o Santos sequer tomou conhecimento de com quem estava jogando. No começo do jogo, o Gabriel Menino se envolveu numa confusão, tomou um cartão amarelo por ter dado um tapa na cara e chutado a bola no Enzo Dias, e depois ele foi dar um carrinho totalmente desnecessário num ataque do São Paulo e tomou outro amarelo. Gabriel Menino expulso no primeiro tempo. E aí o que já era superioridade do São Paulo ao longo de todo o jogo ficou ainda mais tranquilo. E logo no começo do segundo tempo, aos 51 minutos, Tapia, que é viciado em fazer gol em clássico, abre o placar. E depois, mais uma vez, o camisa 10, o decisivo, Luciano, marca mais um, 2-0 para o São Paulo, clássico garantido dentro de casa, vitória tricolor. São Paulo soma 7 pontos no Campeonato Paulista e agora consegue respirar um pouquinho mais aliviado para os próximos 2 jogos. Agora o São Paulo consegue disputar a classificação, porque os próximos jogos são contra o Primavera, dentro de casa, e a Ponte, fora de casa. E isso dá para o São Paulo a possibilidade de disputar essas 2 partidas e sim classificar para o mata-mata. Agora, saindo um pouco dos jogos, vamos para o CT. O Alisson claramente forçou a saída do São Paulo para o rival. O Dorival estava chamando ele lá do Corinthians. Houve toda uma negociação. O Corinthians queria puxar ele de qualquer jeito, queria oferecer jogador, queria oferecer o Martínez na troca. O São Paulo falou que não queria. O Crespo deixou claro na entrevista que não queria jogador nenhum do Corinthians. O São Paulo fez uma contraproposta financeira, o Corinthians aceitou. Por fim, o Corinthians falou que não ia pagar. Alisson está fora do Corinthians até o momento. E o fato é que ele foi reintegrado ao treinamento, ele foi treinar essa semana e foi até recebeu lá um mini trote de novo. Mas o que você acha dessa situação do Alisson? Você acha que ele deve ficar no São Paulo? Você acha que ele deve ser reintegrado ao elenco? Ele deve jogar? Qual que é a sua opinião sobre o Alisson? Para o São Paulo, o Crespo já disse que ele é um ativo e que ele pode sim ser utilizado. Tudo isso aconteceu, na verdade, porque ele não estava sendo o titular. Mas a gente está falando ali que ele está disputando agora com o Marcos Antônio, com o Danielzinho que chegou, ele está disputando com o Bobadilla. E de fato, o São Paulo finalmente tem um meio de campo bem organizado. O Alisson pode sim ser uma peça utilizada, mas como titular? Desde que assumiu a presidência, Massis tem trabalhado fortemente na reestruturação do clube. E, para isso, mais 2 diretores foram mandados embora do São Paulo. E, infelizmente, mais uma investigação está aberta dentro do São Paulo. Dessa vez, dentro do clube social. O São Paulo vai precisar investigar o que está acontecendo lá e, se necessário, mandar mais um diretor embora para começar tudo de novo. Esse ano, o objetivo do São Paulo é somente uma grande reestruturação. É isso que o clube precisa, é isso que a torcida pediu e é isso que vai ser necessário para a gente conseguir voltar a ser um clube competitivo. Faltou algum assunto que você viu essa semana e a gente não abordou? Deixa aqui para a gente fazer um vídeo sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like para o YouTube entregar melhor esse vídeo, esse conteúdo e até o próximo resumo.